Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estou aqui com o Emerson Bento, tá? O Emerson é especialista em soldagem, inspetor nível 2 da FPTS, pós-graduado em engenharia de materiais pela USP de São Carlos e tecnólogo em soldagem. Ele tem aí um estudo muito aprofundado nessa área da soldagem. Trabalha, eu acredito que há mais de 30 anos, depois você me corrige aqui, Emerson, se eu estiver enganado. Às vezes eu estou deixando... Não dá para calcular a minha idade a partir dessa informação, não, mas é aproximadamente 30 anos. Aí, ó, cerca de 30 anos já no mercado da soldagem. Então, para quem não conhece o Emerson, né, tá aí essa figura aí, esse especialista, e hoje o nosso bate-papo com o especialista é com ele, né? Então, nós estamos programando aí alguns bate-papos sobre soldagem, sobre esse mercado da soldagem, baseado no que a gente costuma falar aqui, que é a NR13. Eu já falei muito sobre essa questão de como que a soldagem é importante para a NR13, baseando aí na questão dos procedimentos, também dos projetos de alteração e reparo, visto que equipamentos de alto risco, como caldeiras e vasos de pressão, tanques e tubulações, são itens duráveis, né? Então, a gente fabrica esses itens, as empresas fabricam esses equipamentos para durarem décadas, né? Várias e várias décadas. Então, ao longo desse tempo, tudo isso vai passando por revisões, por alterações e por também manutenções e reparos, e aí entra a questão da soldagem. Mas, além de tudo isso que a gente fala, né? Hoje o tema aqui é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre qual é o mercado para documentação de soldagem. Então, a gente entende aí que documentação de soldagem é tudo aquilo que a gente entrega, né, para mostrar ali o passo a passo da soldagem, o que tem que... quais são os parâmetros, né, para aquela específica, aquela soldagem específica, e isso é muito importante a gente entender também que tem um custo tanto para o fabricante, como para quem está fazendo as manutenções, os reparos, e nós, como profissionais da área de inspeção, da área de engenharia, a gente, então, consegue viabilizar esse custo, colocar, então, isso na nossa prateleira de produtos para vendermos. Produtos de coisas que você pode oferecer para o teu cliente, né? De serviços que você pode oferecer para o teu cliente. Exatamente, exatamente. Eu incluiria na sua definição de documentos de soldagem também aquilo que faz com que o cliente tenha provas de que você está entregando para ele uma mão de obra que tenha qualificação específica para aquele tipo de trabalho, executando um procedimento que foi previamente testado e controlado durante a execução. Isso, exatamente. Então, é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre como que nós podemos, então, entrar nesse mercado que é o mercado da documentação por soldagem. E quando nós falamos em mercado, né, Emerson, logo a gente pensa em lucro, né? O pessoal que está no aqui deve estar pensando, opa, mercado, lucro, né? Mercado, venda. Se é venda, é lucro. Quanto que eu vou pôr no bolso, né? E, na verdade, a gente entende aí que o mercado da indústria, em geral, ele está aquecido. Apesar de tudo que aconteceu aí em 2020, agora no início de 2021, a gente ainda está sofrendo, né, com o reflexo do que aconteceu em 2020 devido a essa pandemia que afetou o mundo todo, na verdade, não só o nosso país, o Brasil. Mas, mesmo assim, pelo menos eu percebo aí um aquecimento da área da indústria. E ainda tem dois detalhes que eu incluiria, que é o seguinte: primeiro, que está represado, né? Tem muitos projetos por sair aí, tem orçamento, e assim, uma hora as comportas desse serviço todo represado vão se abrir. E outra é que, independente de qualquer crise ou época de bonança, vamos dizer assim, existe uma demanda crescente no nível de controle que as pessoas estão exigindo para esse documento. Então, mesmo que tenha diminuído a demanda, ainda tem muito por fazer em função do aumento da exigência do cliente final, entendeu? Isso eu até ia falar, né? Que existe uma grande demanda, uma grande exigência em se manter aí a qualidade, né? Tanto na fabricação desses equipamentos novos, né? Que é o caso dos projetos novos que você falou aí que está represado, mas também existe uma grande exigência para quando se vai fazer as manutenções, né? Dos equipamentos de alto risco comuns aí, como caldeiras e vasos de pressão.
Mas, o Emerson, eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado, tá? Entrasse aí um pouquinho a mais nessas informações sobre esse mercado da indústria. Tá. Então, assim, vamos... Emerson, um eco, eu não sei se é do seu aparelho. Para mim aqui tá bom. Tá me ouvindo melhor agora? Não, eu te ouço bem, mas eu estou ouvindo a minha voz. Aqui não. Voz em eco. Aqui não. Aqui tá bem. Vê se você não tem dois canais transmitindo o som aí, que às vezes um dá interferência no outro. Mas, enfim, falando sobre o mercado de documentação de soldagem, onde tem reparo, onde tem soldador trabalhando, previamente você precisa ter qualificado o procedimento de soldagem, previamente você precisa qualificar os soldadores, invariavelmente, em equipamentos de vaso de pressão, você precisa ter uma instrução de execução daquele reparo, né? Se a gente estiver falando de um equipamento que depois da soldagem tiver alívio de tensão, você tem que ter uma instrução de tratamento térmico, você tem que ter uma pessoa habilitada para analisar se o gráfico de tratamento térmico atende aquela instrução. Em alguns casos, mas que está numa tendência de crescente, equipamentos que têm exigência de controle de resistência ao impacto em baixa temperatura. Então, a demanda é muito grande, né? E até muito pouco tempo atrás, se você só tinha a especificação de procedimento, por exemplo, o cliente aceitava que você fizesse o reparo. Hoje ele exige que você tenha a especificação de procedimento, exige que você tenha todos os soldadores qualificados dentro do prazo legal que a norma prevê, para as faixas de qualificação necessárias para aquele trabalho. Exige que você tenha instrução de tratamento térmico, exige que você tenha instrução de execução de soldagem. Então, assim, hoje eu presto serviço para várias empresas de inspeção e controle, né? Por quê? Porque é um produto que faz parte importante do core business do pessoal que trabalha com ensaios não destrutivos, que trabalha com NR13, tá? Então, assim, vou dar um exemplo. Um reparo de pequeno para médio porte hoje pode envolver em soldagem 2 processos, 10, 12 soldadores. Então, 2 processos, 2 soldadores, dependendo das faixas de qualificação variáveis, nós podemos estar falando em 25, 30 qualificações de soldador, 2, 3 EPS, uma instrução de tratamento térmico, uma instrução de execução de soldagem, né? Isso para fazer um reparo pequeno, uma instalação... Trabalho, né? E assim, 10 soldadores é uma demanda muito pequena, né? Você tem obras aí de instalações de grandes caldeiras aí, por exemplo, na área de papel e celulose, que pode envolver aí 200 soldadores na mesma obra, né? E aí, se você estiver trabalhando com 2, 3 processos diferentes, são meia dúzia de EPS, 2, 3 mil qualificações de soldador, meia dúzia de instrução de tratamento térmico. Às vezes você fala assim, vai ter uma instrução de execução de soldagem só, porque é um equipamento, mas é um equipamento de 200, 300, 400 juntas diferentes, que tem que ser mapeadas na hora da inspeção, que tem controle para se fazer. Então, assim, existe uma demanda muito grande. Hoje em dia, mesmo aqueles prestadores de serviços de menor porte, aquele cara que tem 3, 4 soldadores, que a gente chama aí de gatinho, né? 3, 4 soldadores dentro de uma usina fazendo um trabalho de menor responsabilidade, coisa estrutural, patamar, escada, corrimão, esse tipo de coisa. Mesmo para esses, o cliente hoje em dia não está mais abrindo exceção dele apresentar essa documentação, né? Então, a demanda, ela existe e ela é crescente, não só pelo aumento do mercado, mas também pelo aumento da exigência de controle dos clientes. Entendi. E, na verdade, a soldagem é um dos principais processos usados na fabricação e manutenção. Pelo menos, pelo que eu conheço, todos esses equipamentos que passam por manutenção, que passam por fabricação, são fabricados, né, na área da metalmecânica, são soldados. E aí existe aí essa demanda gigante. Eu não tinha noção, né, do que você falou agora, de cerca de 1.000 qualificações de soldador em um projeto. E realmente, né, a gente avalia essas caldeiras enormes, né? Não sei se você chegou a ver algumas imagens aí
daquela maior caldeira de recuperação química do mundo lá, que eles estão falando aí, do Brasil, não sei. Eu por acaso, estou prestando serviço para a Enesa, eu estou fazendo o teste de contratação dos soldadores, né? Eu sou uma das pessoas que está fazendo, porque tem gente testando no site para fazer contratação e qualificação, tem uma pessoa fazendo em Santos, tem uma pessoa fazendo em Cubatão e eu estou fazendo aqui em Sertãozinho. Só para aqueles que vão trabalhar na obra. Exatamente. Mas aí você pensa assim, mesmo num reparo, você pega uma grande caldeira, uma parede d'água aí tem 3, 5, 10 mil tubos, o cara vai fazer a medição de espessura de todas eles. Vamos supor que ele chega à conclusão que tem que trocar 1000 tubos, por problema de espessura mínima, alguma coisa assim, que eu acredito que você deve falar bastante disso no seu treinamento de NR13. Tá, 1000 tubos são 3 mil, 4 mil juntas, dependendo da quantidade de curvas que eles têm. Né? Essas 3, 4 mil juntas, dependendo do tempo que ele tem, porque parada normalmente o cara não tem 6 meses para fazer uma reforma, né? Ele vai ter que colocar lá 50, 70, 100 soldadores. Então, nesse caso, a gente está falando aí, mesmo para um reparo, nós estamos falando alguma coisa em torno de 300 qualificações de soldador, 2, 3 EPS, uma instrução de execução de soldagem de 1000 juntas, etc, Entendi. etc. Entendi. Já é uma quantidade de trabalho enorme, né? Sem dúvida. E quando a gente fala mercado, né? Mercado da soldagem, então isso tudo envolve esse mercado da soldagem. E falando um pouquinho sobre os fabricantes ainda, Emerson, desse tipo de equipamento, como a gente falou, né? São as caldeiras ou vasos de pressão. Eu sei que você já trabalhou em grandes indústrias e eu acredito também que todas essas indústrias possuem esses documentos de soldagem. Pelo menos as que você trabalhou deve possuir, né? Sim. Toda essa documentação de soldagem. Você tem ideia de quantas EPS diferentes, distintas, uma empresa de grande porte possui ou deve possuir, mais ou menos? Assim, se o core business dela for apenas fabricação de caldeira, eu vou pegar como exemplo aí as duas últimas grandes empresas que eu trabalhei, a Dedini e HPB. Sim. Em torno de umas 100 EPS. 100 EPS? Porque às vezes o mesmo material com faixas de espessura diferentes, por exemplo, com ou sem tratamento, que são variáveis essenciais diferentes, e isso a gente fala no nosso treinamento lá de documentos técnicos. Às vezes, para soldagem do mesmo material, nessas condições de variáveis essenciais diferentes, você precisa ter 2, 3 EPS. Tá? Quer dizer, então, uma empresa de grande porte... Isso, Mas isso, eu estou falando de uma empresa que praticamente só fabrica caldeira e vaso de pressão. Aí você partir para uma empresa que fabrica caldeira e vaso de pressão, que é, por exemplo, vou dar um exemplo da Mausa de Piracicaba, onde eu trabalhei, a gente tinha lá mais de 400 EPS. Por quê? Porque fabricava equipamento de mineração, que é um pool de tipos de materiais de espessura, fabricava ponte rolante, que é outro pool de tipos de materiais de espessura, fabricava equipamentos para usina de açúcar e álcool, que é outro mundo de lastro de materiais e de espessuras, e exigem qualificações totalmente diferentes, né? Entendi. Então, assim, é importante quando a gente fala assim, quantas EPS tem uma empresa? Depende muito do core business dela. Entendi. Eu já fiz essa pergunta mesmo pensando que você ia falar mais ou menos, né, o que você passou aí nas indústrias que você trabalhou. E aí a gente pensando, né, 100 EPS, né, numa demanda de, sei lá, 40, 50, até 100 soldadores que trabalham numa indústria de grande porte como essa, você tem que ter aí uma quantidade de qualificações de soldadores enorme, né? Porque realmente você tem que administrar isso tudo de uma forma bem prática. Não precisa estar com todos em todas as EPS, né? Todos os soldadores em todas as EPS, isso não vai acontecer. Normalmente é por processo, não é por EPS que você qualifica o soldador, mas tem algumas faixas que são limitantes, né? Então, às vezes, no mesmo processo, você tem que ter duas qualificações no mesmo processo, né? E assim, como você falou, numa empresa que tem 100 soldadores aí, pelo menos uns 50, 60 vão ter qualificações em 3 processos diferentes. Entendi. Processo de soldagem, né? Que são eletrodo revestido ou TIG, né? Arame tubular, arco submerso, né? Então, você vai ter caso de soldador com 5 qualificação, que normalmente vai ser um número menor. Vai ter caso de soldador com 3 qualificações, que normalmente é praticamente metade do pessoal que trabalha numa grande indústria. E vai ter aí uns 20, 30% restantes em 2 ou um processo.
Então, assim, você tem 100 soldadores, mas dificilmente você tem menos que 350, 400 qualificações dentro da empresa, né? Geralmente até falando de quantidade, né, e voltando um pouquinho no que você falou anteriormente aí sobre o treinamento, né? A gente tem um treinamento que o pessoal sabe, já conhece, né? Que é o documentos técnicos de soldagem. Então você ensina o pessoal a elaborar esses documentos, você ensina o pessoal a avaliar tudo isso. E isso mantém, então, a qualidade, né? E a integridade dos equipamentos que são aí avaliados de acordo com essas documentações. Vamos falar assim, em termos de... vamos pegar uma indústria de grande porte, depois a gente vai falar sobre indústrias de pequeno porte, né? Que é o que você comentou aí, os gatinhos, né? A gente vai falar sobre os pequenos, mas vamos pegar essa indústria de grande porte. Se a gente pensar que uma indústria que tem 100 EPS, vamos pensar que com o curso de documentação técnica de soldagem que você presta, né, que é esse curso aí de várias aulas que ensina vários métodos e vários processos. Quanto por cento o cara que fez o seu curso ele consegue atuar dentro de uma indústria dessa, em porcentagem? Ele consegue atender, sei lá, 50%, 60% da demanda dessa empresa, ou ele consegue atender praticamente 100% da demanda tratando de processo, tá? Se a pessoa, vamos dizer assim, for tratar isso como uma parte importante do produto que ele faz como trabalho, ele consegue atender até mais de uma grande empresa. Entendi. Então, ele consegue atender tanto uma dessas de grande porte, como algumas pequenas, prestadores de serviço, terceiros, para ela, né? Aí vai, assim, é lógico que ele vai demandar um tempo, né? Então, se ele trata isso como uma parte importante da geração de receita da empresa dele, ele tem capacidade para atender uma grande empresa, prestadores de serviço, em sua plenitude. Entendi. E claro que um profissional habilitado que está dentro do mercado já da NR15, isso acaba caindo meio que no colo dele, né? Porque ele vai estar lá dentro das indústrias. É uma demanda que o pessoal, vamos dizer assim, ele já está lá prestando o serviço, né? É uma demanda que surge e como ele tem a habilitação para fazer, naturalmente ele é procurado, né? Acontece que muitos responsáveis, né, ou profissionais habilitados, né, como fala na NR13, eles terceirizam os serviços, mas isso apenas por uma questão de demanda de tempo e para poder assim gerar mais negócio fazendo outras coisas mais importantes, mas acaba vindo bastante desse tipo de demanda para ele terceirizando, ele consegue capitalizar bastante, entendeu? Entendi. Ele pode terceirizar ou ele pode agregar, né? Isso. No dia a dia. Se ele tiver interesse em agregar, se ele tiver pode procurar assim, e passar para uma outra pessoa supervisionar isso. Exatamente, né? Tem prestadores de serviço, tem clientes para quem eu presto serviço que eles fazem tudo. Faz a elaboração, acompanha os ensaios, junta tudo o pacote, traz para mim para eu fazer uma última avaliação e aprovar. Tem clientes para quem eu presto serviço que o cara me fala, olha, eu estou com um cliente assim, 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 eu quero que você venha e faça a qualificação para ele. Aí eu faço o processo desde o início. Então, são a custos diferentes, com demandas de tempo diferente. Sim, claro. No caso desse cliente seu, por exemplo, que te passa só para você supervisionar, né? Ele está fazendo um acompanhamento da soldagem do corpo de prova, ele está fazendo toda essa supervisão lá. Juntando certificados, levando para o laboratório para fazer os ensaios. Não tira o seu tempo para acompanhar isso em campo, né? E aí ele ganha uma parte do valor e você ganha uma parte do valor. Isso. Só que aí, com isso, ele tendo a demanda, ele consegue fornecer uma quantidade muito maior e capitalizar muito mais. E é a questão de opção, né? Se ele tiver preparo para fazer todo o pacote também, não tem problema nenhum. Legal. Então tá, a gente já falou aqui sobre a questão da demanda, já falamos do mercado, já falamos de empresas de grande porte. E no caso de empresas de pequeno porte, que a maioria das empresas que estão envolvidas na manutenção de equipamentos como caldeiras e vasos de pressão, às vezes uma indústria não coloca uma única empresa, coloca lá 4 ou 5 empresas de pequeno porte, de médio porte para pequeno. Quantas EPS, mais ou menos, uma empresa de pequeno porte tem que ter? Ou seja, qual que é o básico
Ó, cara, você vai fazer caldeira, manutenção de caldeira, no mínimo você tem que ter essas EPS. Quais são? O básico é ele ter uma EPS para fazer tubulação, uma EPS para fazer reparos com eletrodo revestido, tubulação com TIG, né? Reparos para eletrodo revestido, fazer alguma coisa em processo semiautomático ou arame tubular e MIG, que seriam umas 3 EPS. Então, né? seriam 3 EPS, é o mínimo. Isso é o mínimo do mínimo, assim, mas assim, uma base legal já seria uma 5, que seria ele ter uma EPS para um caso de um P22 ou uma espessura um pouco maior, onde tem tratamento térmico também, e ter alguma coisa com arame tubular, porque se ele pegar uma coisa com volume maior, o custo sai muito melhor para ele. Então, assim, em torno de 3 a 5 EPS. Em torno de 3 a 5 EPS para o cara começar. Então, uma coisa muito importante, é que tem alguns clientes, e isso é uma tendência bem crescente, que você tem que apresentar essa documentação na hora que você manda o orçamento já. Eu já vi isso acontecer já. Isso é uma tendência crescente, porque muitos clientes não têm, muitos fornecedores não têm a EPS, e eles acreditam que dá tempo de fazer depois que pega o serviço. E não é verdade, tem uma demanda de tempo para soldar o corpo de prova, usinar, fazer os ensaios, o N2 avaliar tudo, assinar e tal. Então tem alguns clientes já que, sabendo que o cara vai dar um pouquinho de trabalho com relação ao início da obra, porque não tem a documentação, eles não aceitam tua proposta se você não anexar a documentação. Entendi. É claro que isso existe uma diferença entre EPS e qualificação de soldador, né? Porque eu não vou contratar ninguém antes de fechar o negócio. Então, eu tenho que ter as EPS. Então, EPS é uma coisa. 3 a 5 EPS antes mesmo de fechar o negócio, eu tenho que ter isso já. Tem que ter. Depois, fechou, bateu o martelo, eu vou usar 30 soldadores, eu contrato os caras e faço, então, as EPS. Muitas empresas, como é o caso da Enesa, que você citou o exemplo da maior caldeira aí, né, de recuperação, eles podem até aproveitar o teste de contratação como o corpo de prova de qualificação já. Bem comum. Você dá o teste para o cara, se ele passar, você já faz os ensaios, já dá o teste dentro do padrão da norma para fazer a qualificação. Se ele passar nos ensaios, você aproveita o resultado do teste para fazer a qualificação dele. Né? Fica muito mais viável, porque se o cara não souber soldar, quer dizer, nem comprar. Exatamente. E tem um outro detalhe também, que é importante, assim, aproveitando o comentário, é que o cara fala assim, mas é obra, é intermitente, eu vou ficar com o cara 6 meses, depois ele vai ficar 3 meses parado, vai voltar para a região de onde ele mora, tal, só dali 3 meses, se eu pegar outra obra, eu vou contratar ele de novo. A norma permite que você mantenha a qualificação dele por 6 meses, mesmo se ele estiver parado. Então, tem muitos prestadores de serviço que eles têm já uma equipe de ponto de equilíbrio que é fixa. Muitas vezes, essa daí, o cara ele consegue, com uma qualificação, só fazer 2, 3 reparos, porque não atende o tempo máximo de utilização da qualificação do soldador, entendeu? Entendi. Isso tudo já cai na questão do planejamento, né? Os caras têm que se planejar bem, se estruturar para que ele consiga... Uma coisa muito importante é o cara que está vendendo esse serviço conseguir oferecer essa solução também. De controlar isso, de planejar. Olha, veja, eu controlo para você, a hora que você contratar o seu soldador, eu avalio se esse cara tem que fazer a qualificação de novo ou não. Esse tipo de serviço ao invés de você vender um produto, você vende a solução para o cara, entendeu? Então, hoje eu tenho clientes que invariavelmente me procuram para fazer a qualificação, porque eles sabem que a hora que ele entregar o nome do soldador na minha mão, eu vou avisar ele, esse caso não precisa, esse pode fazer, entendeu? Então, é uma dica de quem está pensando em colocar isso na estante como um serviço para prestar. Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho fora do script aqui, mas eu acho que tem a ver também com o mercado, que é referente ao que você falou de 6 meses no tempo de você... assim, renovar, manter a qualificação do soldador sem ele estar atuando, mas aí depois desses 6 meses, pela norma, pelo ASME, eu acredito que você tem que renovar essa qualificação, né? É isso mesmo? São 6 meses? Muita gente me pergunta isso, eu acho que é até bom a gente falar. Essa é uma questão, assim, a gente tem que dividir a resposta em 2 partes. Primeiro, é só o que a norma fala. Segundo, é o que o cliente aceita. Nesse caso, eu acho que o que mais importa é o que o cliente aceita. Neste caso, especificamente, né? O que a norma fala é que se você provar
que o seu soldador não ficou mais do que 6 meses parado, automaticamente você pode renovar, através de um relatório que tem que ser assinado por uma pessoa com o mesmo nível de qualificação do cara que fez a aprovação da qualificação de soldador. Então, por exemplo, é possível, por exemplo, numa empresa que tem um nível de organização o bastante para mim apresentar um relatório depois de 6 meses e me comprovar através de cartão de ponto ou requisição de consumível de que o cara não ficou parado nesses 6 meses, é possível que eu assine esse relatório e renove a qualificação dele. Sim. Aí é emitida uma nova qualificação baseada nesse registro. Aí é que tá. Você pode simplesmente anexar aquela qualificação ao relatório que comprova, que seria uma maneira. A outra maneira é você emitir uma nova qualificação, revalidando aquele ensaio que tem mais de 6 meses pela atuação do soldador. Tá? Isso que a norma fala, né? Naturalmente, isso teria um custo um pouco menor, porque você não teria que fazer um ensaio de novo, você só teria que elaborar a documentação e comprovar que o cara não ficou parado, tá? Pode perguntar. Precisa ter algum registro de ensaio, tipo uma radiografia? Essa é uma outra... A norma prevê você renovar a qualificação com duas vertentes. Uma é você comprovando a habilidade do soldador e outra é comprovando que ele não ficou parado. Então, na verdade, você precisa ter as duas coisas para poder revalidar. Isso não é muito simples. E, às vezes, o custo de você manter esse controle é maior do que o custo de você ir lá e fazer a qualificação novamente, né? Mas é uma questão de avaliação. Isso é o que a norma fala. Agora, o que é mais importante, o que o cliente aceita? Existe uma tendência muito grande, inclusive baseada em informação da norma de edições anteriores, de que a qualificação depois de um ano tem que fazer de novo. Então, tem muitos clientes que, independente do que fala no ASME, que é possível renovar, que você pode anexar um relatório de percentual de aproveitamento, mais uma prova de que ele não ficou sem trabalhar, tem cliente que, depois de um ano, ele exige que você... e, assim, a maioria dos clientes exige isso. Certo. A maioria dos clientes. Então, a demanda continua a mesma, né? A demanda continua a mesma, por dois motivos. Primeiro, que os clientes que aceitam que você faça esse controle, tem um custo para você fazer esse controle e acaba virando um serviço que você vai prestar para o cara. Né? E segundo, porque a maioria dos clientes, até baseado em informações de edições anteriores das normas que falam de qualificação de procedimento de soldador, ele exige que, no caso do soldador, depois de um ano, você renove a qualificação fazendo o ensaio e pronto. Entendi. Eu posso dizer que esse treinamento que a gente entrega aí, dentro da minha plataforma lá para o pessoal, que é o curso de documentação técnica de soldagem, para quem está iniciando, ele é um curso ideal para quem está começando nessa parte de documentação técnica? Ele é um curso para pessoa que não tem assim, habilidade para elaborar uma documentação dessa, ou para receber uma documentação dessa e avaliar a validade dela. Né? Esse curso ele é excelente para isso. O que é requisito? É que a pessoa tenha uma certa afinidade, né? Ele já tenha trabalhado na área de indústria ou na área de ensaios, que ele saiba, por exemplo, a terminologia, o que são os processos. Não adianta, por exemplo, eu pegar uma pessoa totalmente alheia a essa área, né? E assim, não que não adianta, ela vai aprender, mas o aproveitamento dela vai ser um pouco inferior a uma pessoa que já trabalhou com um pouco de inspeção, ou que já trabalhou com NR13, que conhece um pouco mais da terminologia. Mas o nível do curso, ele é, assim, bem fácil, é bem didático. Então, mesmo se a pessoa tem pouca experiência, ele vai conseguir terminar os módulos do curso lá, tendo uma noção bem acima da média do que precisaria para ele poder lidar com isso. E bem acima da média também da maioria das pessoas que nunca tiveram, né, um treinamento como esse, por exemplo. Esse é mais importante. Né? É um treinamento porque, assim, muitas pessoas elas acabam adquirindo esse conhecimento mínimo necessário, mas à custa de estudar sozinho, fazer uma programação, as normas são todas em inglês. Então, assim, é até possível, mas vai custar uma dedicação muito maior, uma utilização de tempo muito maior. Então, nesse caso, é bem prático por causa disso, né? Porque a gente colocou numa ordem didática, separou por módulos, colocou exemplos, colocou planilhas, né? Então, a pessoa que já está, vamos dizer assim, com
com a bicicleta pedalando, vamos dizer, que já está prestando serviço na área e tal, ele economiza muito tempo para poder atingir o nível de conhecimento que dá para ele atuar nesse mercado. Na verdade, a gente tem vários feedbacks já de quem fez o curso de alta performance em NR13, depois fez o curso do Emerson, né, que é o curso de documentação técnica de soldagem, que tem tudo a ver, né, uma coisa com a outra, porque esse curso, a gente elaborou ele junto aí e pediu para o pessoal fazer justamente para que eles tivessem, então, essa união entre a parte de projetos de alteração e reparo e o cara conhecer da soldagem, conhecer da documentação técnica de soldagem, que é muito importante. E assim, o feedback que o pessoal passa é muito bom, é muito positivo, né? Fico contente de saber, e assim, até agora o feedback que eu tive. Tá tudo bem aí? Eu tô ligando o ar-condicionado aqui porque tá um calor terrível. O feedback que eu tive até agora foi muito bom também. O feedback que o pessoal passou, né, desse treinamento é muito bom. Então, assim, a gente fica feliz de poder entregar um conteúdo tão rico como esse. E aí, o cara já pode começar a pensar e entrar, né? Quem faz esse treinamento já pode começar a pensar e entrar dentro do mercado de documentação técnica de soldagem, que é o tema desse conteúdo de hoje. Agora, vamos falar assim, vamos falar do que interessa, então. Qual que é o valor médio? Isso você pode falar. Eu estou falando o valor médio, que às vezes o seu preço é um pouco mais caro do que o de outros profissionais e assim por diante, né? Qual que é o valor médio cobrado de um documento como uma EPS, uma qualificação de soldador, né? E também uma EIS, que é a instrução de soldagem. Agora sim, é claro que a gente tem que falar um valor médio. Eu acredito que considerando aí os ensaios, mas não as mobilizações, porque se a gente considerar a mobilização, fica totalmente fora, né? O que você acha, Emerson? Dá para falar alguma coisa sobre isso? Não, dá sim, é tranquilo. Primeira coisa, a pessoa precisa levar em consideração a quantidade de documentos envolvidos num pacote. Uma coisa, por exemplo, uma empresa te procurar para fazer uma EPS e um soldador. Outra coisa, a pessoa te procurar para fazer um pacote com 5 EPS e 200 qualificações de soldador. Evidentemente, como comprador de grande volume, o cara vai ter um poder de negociação maior. Mas dá para falar tranquilamente no preço médio, tá? IES, bom, vamos chegar lá. Vamos falar sobre EPS primeiro. EPS hoje vai variar um pouco de região para região, porque existem regiões onde é muito mais difícil você conseguir um laboratório para fazer os ensaios. Então, evidentemente, o valor por ensaio é maior e tal. Então, pode variar de estado para estado. Pode variar um pouquinho em função da demanda do pacote total. E também tem dois fatores importantes que podem fazer variar o valor. Uma, se tem tratamento térmico ou não, né? E outra, se tem requisito de impacto em baixa temperatura ou não. Então, considerando que não tem tratamento térmico e não tem requisito de impacto em baixa temperatura. The number 1, por exemplo. Isso, de espessura abaixo de 30 milímetros, normal, assim, né? Essa EPS ela vai custar em torno de uns R$3.500. Entendi, tá? Isso acompanhando... Fora a soldagem do corpo de prova, o que você vai combinar com o cara no termos de acompanhamento da soldagem, tá? Incluindo só os ensaios da elaboração dos documentos. Certo. Tá? Aí, evidentemente, o cara chegar, eu preciso fazer 10 EPS. Vai cair o preço. É diferente. Ou então, eu preciso de uma EPS só que ela tem tratamento térmico e impacto. Talvez ela chegue a 7, 8 mil reais uma EPS. Entendi. Entendeu? Então, para ter uma ordem de grandeza assim. A qualificação de soldador, quando você qualifica o soldador num processo só, o preço médio aí, isso vai variar um pouco menos do que EPS, em torno de uns R$350 por qualificação. Tá. É muito comum... Isso é por posição também, né? Porque se o cara for fazer em 2 ou 3 posições, é esse valor vezes... No treinamento lá, o documento técnico, o cara vai aprender, por exemplo, a tentar prever isso para fazer uma economia de dinheiro para o teu cliente. Então, por exemplo, você pega um tubo, põe na 6G, você qualifica em todas as posições. Entendi. Né? Então, o processo for viável, isso, né? Se for viável, é possível fazer isso. Mas estamos falando de uma qualificação específica, né? Em torno de uns R$350. Entendi. Tá? E aí, IES? Tá. A IES,
ela vai depender do tamanho do equipamento, da quantidade de juntas que você vai ter que elaborar. Porque às vezes você faz uma IES para fazer uma curva num tubo, ou um tubo num coletor. Às vezes você faz uma IES com 2.000 juntas. Aí, né? Então, o que normalmente eu faço? Evidentemente, você pode adotar um outro método, eu estou dando uma noção do que eu faço. Eu pego pelo valor da minha diária de serviço e vejo quantas diárias eu vou demorar para poder elaborar o equipamento e cobro alguma coisa em torno disso. Então, se eu pegar um equipamento aí com 100 juntas, eu vou demorar 2 dias para fazer, vai ficar aí R$ 2.500. Tá? Se eu pegar um equipamento que eu vou demorar a semana inteira para elaborar o documento, eu vou multiplicar o valor da minha diária por 5 dias. Né? Se for um documento muito simples, dá para fazer um croquisinho no CAD, em 15, 20 minutos eu vou resolver o negócio, sei lá, 250, 350 reais. Entendeu? Então, assim, depende muito disso também. Eu já peguei IES que eu fiquei, tipo, 10 dias úteis sentado na frente do computador, fazendo croquis no CAD e jogando para documentação, conferindo as EPS, conferindo as informações. Então, tem muitas EPS relacionadas. Muitas EPS diferentes, muitos processos diferentes. Então, o que eu costumo fazer no caso de IES é dar uma base em função do preço da minha diária de serviço. Ótimo, perfeito. Tirou a dúvida do pessoal. Ô, Emerson, cara, eu queria te agradecer muitíssimo. Eu acho que esse conteúdo aqui ficou bem bacana e o pessoal vai aproveitar muito. E claro, né, que num conteúdo de 40 minutos, talvez o profissional ele não consiga aprender a fazer tudo que a gente está tratando aqui, né? A gente está falando sobre custos, sobre mercado, sobre vários tipos de documentos diferentes. Mas tudo isso aqui a gente explica também no curso, né, de documentação técnica de soldagem. Lá vai ser bem mais abrangente, né? E além de ter modelos desses documentos para que eles possam seguir e modelar, né? E fora o suporte, né? Quem faz o curso pode mandar as dúvidas para a gente responde. Então, a gente tem sentido uma integração bem legal com o pessoal que tem feito o curso aí. Tanto os que compram só o curso de documentos técnicos, como aqueles que compraram o curso de NR13 naquela campanha que foi realizada, que o curso entrou no pacote lá, né? Não, legal. Emerson, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Até o próximo bate-papo, então. Nós temos muitos aí no ano, hein? Vamos fazer bastante, se Deus quiser. Valeu, Emerson. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, hein? É isso aí, Emerson. E aí, gostou? Ficou bom, né? Legal, legal. Deixa eu confidencializar uma coisa para você, que você me perguntou da caldeira de recuperação. Quem que tá aí? Comecei a dar risada, porque eu estou aqui com o supervisor da Enesa, coordenador da Enesa, que está acompanhando os testes de contratação dos soldadores. Legal. É a maior caldeira do mundo. É mesmo? Eu trouxe ele para a gente ver uma documentação aqui, e eu achava que o horário da nossa reunião era mais tarde. Quando você me falou que era 3 horas, eu falei para ele, falou, não, eu fico aí, eu acompanho, não tem problema. Aí a hora que você me perguntou da caldeira, eu não aguentei, comecei a dar risada. Ele é da Passaúra? Não, da Enesa. Da Enesa, tá. Isso. Lembra que você fez alguma coisa para Passaúra? É para a mesma caldeira ou não? É para a mesma obra. Para a mesma obra. A mesma obra. A Passaúra está com um estanque, a Enesa está com a caldeira. Entendi. E aí... Cara, essa caldeira eu vi as fotos do tubulão. Cara, gigante. O pulmão é 300 toneladas. Nossa, aí que legal. No caso deles, eu estou contratando só soldador para soldar a parede d'água no processo TIG. Entendi. Lá para Passaúra eu fiz contrato. Qual que é o nome dele? Márcio. Depois eu te mando o contato dele. Não, manda sim. Mostra lá o canal para ele lá da NR13 lá. Vou mostrar sim. Legal. Um abraço, viu? Beleza aí. Beleza. Você viu que eu tava com plateia, viu? Não, eu percebi mesmo que você tava meio nervoso. Você ficou nervoso hoje. Lógico, né? Eu já sou ruim de falar em público, ainda com plateia. Cuidado. O irmão dele tá aqui também. O Benny? Não, o irmão do Márcio. Irmão do Márcio. Legal. Não, bacana. Precisar de alguma coisa, Emerson, obrigado, então. Vou deixar Eu que agradeço, cara. Seus clientes aí. Manda um abraço aí pro pessoal. Valeu. Pode deixar. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau. Até a próxima.